Governo de São Paulo decretou emergência para a dengue no estado, enquanto aumentou o número de casos e mortes no país. Americanos foram às urnas na superterça que poderá marcar o duelo entre Biden e Trump nas eleições presidenciais de novembro. Governo recuou e vai mandar um projeto de lei para o Congresso decidir se acaba ou não com o programa de incentivo ao setor cultural. Nova composição da cesta básica não tem alimentos ultraprocessados e deve incentivar a agricultura brasileira. CPI da Braskem começou a ouvir depoimentos sobre a tragédia do afundamento de uma mina de sal gêmea em Alagoas, que deixou 57 mil pessoas sem casa. Organização Meteorológica Mundial avisou que o El Niño ainda vai provocar calor por alguns meses. Cientistas desenvolvem órgãos com células de um feto ainda no útero que servem para a prevenção de doenças. E o faro dos cães consegue acertar 90% das vezes que uma pessoa vai desenvolver mal de Parkinson. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde vai aumentar para 14 anos a faixa etária para receber a vacina contra a dengue. O público-alvo até agora tem entre 11 e 12 anos. A decisão foi tomada depois de vários pedidos das secretarias estaduais da saúde que apontaram a baixa procura pela imunização. E hoje foram atualizados os números da doença. O país já tem 1.200.000 casos, com 278 mortes. E São Paulo decretou estado de emergência para a dengue. A decisão do governo paulista ocorreu por um motivo alarmante. Foram confirmados 300 casos da doença para cada grupo de 100 mil habitantes só esta semana. A decisão foi tomada após São Paulo atingir 300 casos para cada 100 mil habitantes. Ao todo, o estado já registra mais de 138 mil casos confirmados e 31 mortes pela doença, segundo dados do painel de controle da Secretaria Estadual da Saúde. O decreto de emergência permite que os gestores públicos destinem recursos para combater a doença com mais agilidade e sem necessidade de licitação, como, por exemplo, a aquisição de insumos ou a contratação de pessoas, além de ter aporte do Ministério da Saúde. O governo informou que pretende ampliar o número de equipamentos de fumacê e disse já ter mapeado quais hospitais e unidades de saúde que conseguem ampliar o atendimento. Sobre a vacina contra a dengue, no dia 25 de janeiro, o Ministério da Saúde divulgou a lista dos cerca de 500 municípios brasileiros que deveriam receber doses do imunizante nesse primeiro momento para a vacinação do público-alvo entre 10 e 14 anos de idade. E entre eles, só 11 ficam no estado de São Paulo. Guarulhos, Suzano, Guararema, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Arujá, Santa Isabel, Biritiba-Mirim e Salesópolis. E esses municípios deram início à vacinação a partir do dia 19 de fevereiro. E a preocupação em torno da doença se estende a outros países da América Latina. A Argentina, por exemplo, já registra mais de 7 mil casos nesse ano. No Paraguai e Peru, o número de casos também vem aumentando, assim como em algumas áreas da América Central e Caribe. Em fevereiro, a Organização Pan-Americana de Saúde emitiu um alerta epidemiológico sobre o aumento do número de casos de dengue nas Américas, enfatizando a necessidade de retomar ações de controle interrompidas durante a pandemia da Covid-19. A vacinação contra a gripe já começou. Todas as pessoas que tiverem mais de 6 meses de idade poderão ir até as farmácias e clínicas privadas para receberem o imunizante. O problema é que o preço de algumas doses pode ser considerado salgado demais para o bolso do brasileiro. Muitos acreditam que a gripe só aparece quando o tempo está muito frio, mas eles estão enganados. O vírus está circulando por aí.
E para garantir a prevenção, nada melhor do que estar vacinado. A imunização é essencial, principalmente agora que, ano após ano, nos deparamos com uma nova mutação da gripe. A Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas afirmou que diversos centros privados receberam imunizantes e que, além disso, já estão até mesmo aplicando. Mas o preço das doses acaba variando de região para região. No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é possível encontrar a vacina pelo menor preço do Brasil. A dose acaba saindo por cerca de R$ 75, valor que já é considerado alto. Agora, os moradores de São Paulo precisam lidar com um preço ainda maior. Cada dose sai por R$ 90, R$ 15 mais caro e também o preço mais alto do Brasil. Mas o Ministério da Saúde já afirmou que vai antecipar suas campanhas de vacinação. São aquelas que acontecem gratuitamente nos postos de saúde. Geralmente ocorrem entre os meses de maio e abril, mas estão previstas para serem realizadas ainda no final desse mês. A pasta afirmou que o motivo para isso foi que a circulação do vírus acabou sendo antecipada, ou seja, ela está acontecendo antes do previsto pelos especialistas. Justamente por isso, também anteciparão a campanha de proteção à população. O alvo principal são os idosos e as gestantes. Outra preocupação é o crescimento desenfreado dos casos de dengue. Os postos de vacinação vão oferecer gratuitamente a vacina trivalente, que garante a proteção contra 3 tipos do vírus. E a previsão é de que 75 milhões de pessoas sejam protegidas. A Polícia Federal reforçou as buscas pelos 2 presos que fugiram do Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. E começam a surgir denúncias de falta de atenção no local. De acordo com o Sindicato dos Policiais Penais de Mato Grosso do Sul, a falta de efetivo contribuiu para a fuga de detentos da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande. Segundo a entidade, das 9 torres de monitoramento, apenas uma está em funcionamento, tendo servidor para vigilância constante. Além disso, 2.400 presos são monitorados por apenas 10 policiais penais que precisam revezar a escala de plantão. A AGPEN, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, informou que a Corregedoria abriu uma sindicância para apurar o caso. A fuga aconteceu por volta das 3h30 da madrugada de ontem. 4 detentos alojados no pavilhão 6 usaram uma corda para pular o muro. 2 foram recapturados e estão em cela disciplinar. Outros 2 seguem foragidos. São eles Douglas Luan Souza Anastácio, de 33 anos, e Naldineide Arruda Martins, de 32 anos. Eles não pertencem a facções criminosas e são presos sem convívio com a massa carcerária. As buscas pelos fugitivos estão mobilizando as forças de segurança do Estado. O transporte público é o local onde as mulheres sentem mais medo de sofrer algum tipo de assédio na cidade de São Paulo. Os dados são de uma pesquisa realizada pela rede Nossa São Paulo e pelo IPEC. O local que deveria servir para que todos os moradores da cidade se locomovessem em segurança acaba sendo motivo de preocupação para 37% das mulheres que circulam pela metrópole. O medo de ser assediada dentro de um ônibus, trem ou metrô está na frente do receio de sofrer qualquer tipo de ataque na rua, bares ou em casas noturnas. Para chegar até esse resultado, foram entrevistadas mais de 800 pessoas de 16 anos ou mais, sendo 424 mulheres. Em dados absolutos, o estudo mostrou que o medo de circular pelas ruas da cidade também teve destaque. Quando analisados os dados por região, o transporte público é o principal temor entre as paulistas da Zona Norte, Leste e Sul. Na região Oeste e Centro, o temor prevalece nas ruas. O relatório também apontou que de cada 3 entrevistadas, 2 já sofreram algum tipo de assédio. Pela estimativa, 3.400.000 paulistanas com mais de 16 anos já foram vítimas desse tipo de crime. De acordo com especialistas, a pesquisa deixou evidente que a cidade permanece com problemas de diferentes dimensões.
Entre os tipos de assédios, as mulheres relataram que sofrem com gestos, olhares incômodos ou comentários invasivos. No caso das que afirmaram terem sido alvo de assédio, a maioria tem a renda familiar acima de 5 salários mínimos, possuem de 16 a 24 anos, ensino superior e fazem parte da classe A ou B. Apesar do medo de estar na rua, o último relatório do Fórum Nacional de Segurança Pública mostrou que mais de 70% dos casos de violência contra a mulher acontecem dentro de casa e são causados por agressores conhecidos. De acordo com as mulheres entrevistadas que relataram terem sofrido assédio, a principal medida para combater a prática é o aumento da pena dos agressores. A chuva de 85 milímetros em apenas 2 horas colocou a cidade de São Paulo em estado de atenção no final da tarde de hoje. A temperatura de mais de 32 graus despencou 10 graus de repente, provocando o fenômeno. Muitos bairros ficaram alagados, mas a maior e pior situação aconteceu na região central. Várias ruas ficaram intransitáveis, com mais de 1.000 quilômetros de congestionamento. E a previsão é de que a chuva vai continuar mesmo com menor intensidade. A Organização Meteorológica Mundial alertou hoje que as temperaturas vão continuar acima do normal, pelo menos até o mês de maio. Culpa do fenômeno El Niño, que atingiu força máxima em dezembro, está começando a se preparar para ir embora. Segundo a ONU, o El Niño está enfraquecendo progressivamente, mas continuará a ter impacto no clima global nos próximos meses, alimentando o calor capturado pelos gases de efeito estufa emitidos pelas atividades humanas. O El Niño é um fenômeno meteorológico natural que corresponde ao aquecimento de grande parte do Pacífico tropical e aparece com periodicidade entre 2 e 7 anos por 9 a 12 meses. O fenômeno modifica a atmosfera em escala planetária e aquece áreas distantes. O seu impacto, sublinha a Organização Meteorológica Mundial, se soma às alterações climáticas causadas pelas atividades humanas. A temperatura da superfície do mar em janeiro de 2024 foi de longe a mais alta já registrada naquele mês. O atual episódio do El Niño, iniciado em junho de 2023, atingiu seu pico entre novembro e janeiro. Registrou um valor máximo de cerca de 2 graus Celsius acima da temperatura média da superfície do mar para o Oceano Pacífico tropical, oriental e central no período de 1991 a 2020. A Organização Meteorológica Mundial indica que existe a possibilidade de que o Laninha, que ao contrário do El Niño, reduz as temperaturas, se desenvolva ainda este ano, após um período de condições naturais entre abril e junho. E veja a seguir, governo recuou e vai mandar projeto de lei para Congresso decidir se acaba ou não com o programa de incentivo ao setor cultural. E ainda, nova composição da cesta básica não tem alimentos ultraprocessados e deve incentivar a agricultura brasileira. O governo decidiu recuar na estratégia para acabar com o programa de incentivo ao setor de eventos. Ficou acertado hoje que a medida será embutida em um projeto de lei que será enviado para o Congresso dar a palavra final. A reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e os líderes partidários foi realizada na residência oficial da Câmara nesta manhã e durou cerca de 3 horas. Haddad apresentou aos deputados os números relativos à renúncia fiscal do governo com o Programa Emergencial para o Setor de Eventos, o PERSE. Este programa foi criado para socorrer as empresas durante a pandemia e aliviar as perdas do setor. O governo federal, no entanto, quer encerrar este programa, alegando que os ganhos das empresas já estão sendo estabilizados. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no ano passado, o gasto com este programa foi de 13 bilhões de reais e em 2022 ultrapassou os 10 bilhões. Haddad disse ainda que muitas inconsistências de empresas que não deveriam ser atendidas pelo programa
foram detectadas pela Receita Federal. Na reunião de hoje, o ministro e os deputados concordaram com uma reformulação do programa, o que deverá ser feito através de um projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional. Segundo Fernando Haddad, esse projeto será focado nos segmentos que ainda precisam de algum cuidado. O líder da maioria na Câmara, deputado Felipe Carreiras, afirmou que o programa será redesenhado com a participação do governo e do parlamento e que possíveis fraudes serão combatidas. A gente foi unânime em relação a punir quem tem utilizado o PS de forma errada, equivocada, para qualquer tipo de eventual fraude, tem que ser punido severamente e exemplarmente. E agora, com o projeto de lei, vai ser uma nova fase, mas também uma fase onde os líderes, com determinação do presidente Arthur Lira, terão que elaborar, juntamente com a Fazenda, um novo PS, mas que cumpra com seu papel, que tenha aí sido os setores que mais têm gerado emprego no Brasil, com dados do IBGE, do próprio Ministério da Previdência e do Emprego. E a gente sai aí feliz com o resultado, foi uma reunião muito positiva, onde todos aí tiveram consenso em relação a esse tema. A questão da reoneração já está trabalhando, já está no PL com urgência constitucional, e a questão dos municípios também através de um outro projeto de lei. Só a questão das compensações tributárias. Foi o acordo que ele fez conosco, eu acredito que eu vou informar agora aos ministros Padilha e Rui Costa, e ele vai tratar de enviar provavelmente tudo na próxima semana o grau de celeridade que nós temos que aprovar isso, e vamos aprovar os PLs antes da medida provisória, porque também nós temos que aprová-la por conta da noventena, né? Uma pesquisa inédita apontou que a diferença salarial entre mulheres e homens diminuiu nos últimos 10 anos no Brasil. Ainda de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a participação feminina em cargos de liderança aumentou quase 4 pontos percentuais no ano passado. As mulheres alcançaram salários mais próximos aos dos homens nos últimos 10 anos no Brasil, de acordo com o estudo Mulheres no Mercado de Trabalho da Confederação Nacional da Indústria. O levantamento mostrou que, nesse período, houve um aumento da igualdade salarial em 6,7 pontos, saindo de 72 em 2013 para 78,7 em 2023. A paridade de gênero é medida em uma escala de 0 a 100, sendo que quanto mais próximo de 100, maior a equidade. Apesar do crescimento, esse ainda é um desafio global. A estimativa é que serão necessários 131 anos para alcançar a igualdade entre homens e mulheres, se os países mantiverem a velocidade atual de progresso econômico em saúde, educação e participação política. Hoje, 6 a cada 10 empresas contam com programas ou políticas de promoção de igualdade de gênero. Os estudos também revelaram que a participação feminina em cargos de liderança passou de 35,7% em 2013 para 39,1% em 2023. O índice de empregabilidade delas apresentou evolução em uma década, passando de 62% para 66,6%, respectivamente, um crescimento de 6,4%. Os resultados do levantamento indicaram que as mulheres têm mais escolaridade que os homens. Enquanto elas têm em média 12 anos de estudo, os homens têm 10,7 anos. O tempo dedicado à chamada jornada de trabalho reprodutiva, ou seja, aquelas que envolvem atividades domésticas e de cuidados com familiares, também é maior entre as mulheres. No caso das pessoas empregadas, esse tempo foi de 17,8 horas semanais para mulheres e de 11 horas para homens em 2023. Entre os desocupados, desempregados, pessoas em busca de emprego, a diferença é ainda maior. As mulheres exercem 24,5 horas semanais de trabalho e os homens 13,4 horas. Comprar a casa própria está cada vez mais difícil. O preço médio do imóvel superou a inflação em 12 meses. De todas as capitais brasileiras pesquisadas, Vitória, no Espírito Santo, é a que tem um metro quadrado mais caro.
O preço médio da casa própria no Brasil subiu 5,31% nos últimos 12 meses, apesar da queda de quase 4% no IGPM, que é o principal indicador da inflação imobiliária. Segundo o levantamento Fipezap, a cidade de Maceió, em Alagoas, apresentou a maior alta no período, pouco mais de 15%, seguida por Goiânia, em Goiás, com 14,29% de aumento médio. E na outra ponta está a cidade do Rio de Janeiro, com o menor reajuste, 1,36%, portanto, abaixo da inflação. No Brasil, o preço médio do metro quadrado residencial ficou em R$ 8.791. A capital com maior valor médio é Vitória, no Espírito Santo, onde o metro quadrado ficou em R$ 11.110. E entre as não capitais, os municípios de maior valor estão em Santa Catarina, que são Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí. O índice Fipezap acompanha a valorização dos preços dos imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. No mercado financeiro, os investidores seguem à espera da decisão de juros nos Estados Unidos e na Europa e pela divulgação dos dados de emprego norte-americanos. No Brasil, o foco esteve na projeção de crescimento do Produto Interno Bruto e redução de inflação para 2024. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,16%, cotado em R$ 4,95 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,19% aos 128.098 pontos. E hoje foi definida uma nova composição para a cesta básica nacional. Os alimentos ultraprocessados ficaram de fora, para o bem da saúde do corpo e da agricultura nacional. O governo federal assumiu nesta semana a nova composição da cesta básica do brasileiro, que deverá ficar mais diversificada e saudável, além de estimular a geração de renda para pequenos produtores rurais. A nova composição da cesta básica terá feijões, cereais, raízes e tubérculos, legumes, verduras, frutas, castanhas e nozes. Estão incluídos também carnes, ovos, leites e queijos, além de açúcares, sal, óleo e gorduras. Café, chá, mate e especiarias também estão incluídas. O intuito é evitar a ingestão de alimentos ultraprocessados que comprovadamente aumentam a possibilidade de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão e diversos tipos de câncer. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome conduziu a elaboração da proposta e, em parceria com órgãos e entidades federais que atuam na área de segurança alimentar e nutricional, deverá publicar guias, manuais, informativos e outros documentos que orientem a composição da cesta básica em relação à quantidade e à combinação de alimentos. Dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional apontaram que, ao final de 2022, mais de 33 milhões de brasileiros passavam fome e mais de 125 milhões não tinham acesso regular e permanente à alimentação adequada. Por conta disso, o presidente Lula regulamentou o programa Cozinha Solidária, criado em 2023, que permite o incentivo do governo a bancos de alimentos e restaurantes comunitários, geridos pela sociedade civil. Além disso, foi anunciado um aporte de 30 milhões de reais para a compra de alimentos, sendo um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Já são mais de 2.700 cozinhas solidárias no país. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, manifestou nesta terça-feira preocupação com o que está acontecendo na faixa de Gaza. Muitas crianças têm morrido por desnutrição. Mesmo assim, ela fez um apelo para que o grupo terrorista Hamas aceite os termos de uma proposta de cessar-fogo apresentada por Israel. Na reunião, Kamala Harris também saudou o esforço construtivo das autoridades israelenses nas negociações em curso para a libertação dos reféns retidos em Gaza, que deveria se traduzir em uma suspensão temporária das hostilidades com o grupo terrorista Hamas. A democrata pediu ao Hamas que aceite as condições que estão sobre a mesa para a libertação dos reféns, o que daria lugar a um cessar-fogo imediato de 6 semanas e permitiria um aumento da ajuda humanitária.
A rodada de conversações para um cessar-fogo na faixa de Gaza entre a delegação do Hamas e os representantes dos Estados Unidos, Catar e Egito, os países mediadores do Cairo, nesta terça-feira terminou sem um acordo final. Segundo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, Israel não enviou uma delegação à capital egípcia porque o Hamas não divulgou a lista dos reféns que ainda estão vivos. Mas fontes anônimas relatam que o encontro houve um entendimento sobre pontos básicos, como uma eventual trégua de 40 dias à entrada de ajuda humanitária antes do Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos que se inicia no dia 10 de março. Também durante esse período, 40 reféns israelitas, incluindo mulheres, crianças e homens com mais de 60 anos, seriam libertados em troca de aproximadamente 400 prisioneiros palestinos detidos em Israel. Os negociadores do Hamas vão permanecer no Cairo por mais um dia a pedido dos mediadores. O Hamas ainda exige que seja autorizada a entrada de ajuda humanitária em grande escala e que permitam que os palestinos deslocados das suas casas no norte possam regressar. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assegura que um potencial cessar-fogo está nas mãos do Hamas e disse que o acordo sobre a mesa é uma oferta racional e que Israel já concordou com ele. Biden reiterou que não há desculpas para Israel não permitir mais ajuda a Gaza e ainda que, sem um acordo até o Ramadã, a situação em Israel e especialmente em Jerusalém seria muito perigosa. De acordo com o porta-voz da Unicef, as taxas de desnutrição para crianças com menos de 5 anos no norte de Gaza, onde o acesso à ajuda tem sido altamente limitado desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro do ano passado, são 3 vezes maiores do que as de Rafah, no sul da região. Além da fome, há um risco crescente de doenças infecciosas, com 9 em cada 10 crianças com menos de 5 anos, cerca de 220 mil adoecendo nas últimas semanas, de acordo com o órgão. E você vai ver ainda hoje, americanos foram às urnas na super terça, que poderá marcar o duelo entre Biden e Trump nas eleições presidenciais de novembro. E também, CPI da Braskem começou a ouvir depoimentos sobre a tragédia do afundamento de uma mina de sal gema em Alagoas, que deixou 57 mil pessoas sem casa. A CPI da Braskem começou hoje a ouvir os depoimentos sobre uma tragédia que aconteceu na época da pandemia em Alagoas. Um terreno de sal gema afundou e deixou quase 60 mil pessoas sem casa. O Senado Federal realizou hoje a primeira sessão para ouvir o depoimento de pessoas que foram convocadas a dar informações sobre a tragédia ambiental provocada pela extração de sal gema em Maceió pela mineradora Braskem. Foram ouvidos o engenheiro Abel Galindo, que teria sido um dos primeiros profissionais a alertar sobre a possibilidade de um desabamento de uma das minas da Braskem, o ecologista e morador da região afetada, José Geraldo Marques, e Natália de Almeida, professora da Universidade Federal de Alagoas. A professora realizou pesquisa para identificar as dimensões econômicas e sociais da situação em Maceió. Só para vocês terem ideia da dimensão do alcance desse desastre socioambiental, foram ao todo 40 escolas fechadas, 12 unidades de saúde, 2 parques, 4 praças, uma quadra de futebol, 2 campos de futebol e um cemitério. E aí, esse quadro, né, para mostrar a vocês esse impacto, a gente tem 40 escolas fechadas. A gente não está aqui trazendo nada, nenhum dado sobre educação, que inclusive eu acho que é prioritário realizar estudos para analisar o impacto sobre esses nossos estudantes. Mas imagine, para onde essas crianças foram? Os 3 depoentes convocados nesta terça falaram sobre os impactos da extração do sal gema ao meio ambiente e à vida da população na região. Segundo os depoentes, cerca de 57 mil pessoas tiveram que sair de casa e fazer um deslocamento forçado, a maioria em meio à pandemia, para deixar a região que estava sofrendo o afundamento de solo.
Eles afirmaram ainda que as indenizações pagas às famílias não foram suficientes para bancar mudanças e adquirir imóveis de mesmo padrão em outras regiões. O relator da CPI da Braskem é o senador Rogério Carvalho e o presidente é o senador Omar Aziz. Nesta quarta-feira, os senadores voltam a se reunir para colher o depoimento do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração e ouvir também um geólogo aposentado da Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais, a CPRM. A CPI da Braskem tem até o dia 22 de maio para concluir os trabalhos. E nas próximas semanas, os senadores devem visitar o local afetado pelo afundamento de solo em Maceió. Um requerimento para ouvir o diretor da Braskem também já foi aprovado. A polícia da Índia confirmou hoje a prisão dos 8 suspeitos pelo estupro da turista brasileira Fernanda Santos e também da agressão ao marido dela. O crime ocorreu na última sexta-feira no distrito de Dunca, nordeste do país. O Itamaraty divulgou uma nota confirmando a detenção de todos os envolvidos. Plásticos de uso único em cafés e restaurantes da Europa serão proibidos em breve. Como parte do Pacto Verde do Bloco Europeu, todas as embalagens nos países membros deverão ser recicláveis a partir de 2030 e terão que ser recicladas de forma efetiva até 2035 para impulsionar uma economia circular. A decisão veio como parte do Pacto Verde da União Europeia e tem como objetivo reduzir 5% do volume total de resíduos de embalagens plásticas no continente até 2030. Essa meta depois passará para 10% até 2035 e 15% até 2040. Segundo o comunicado, todas as embalagens nos países membros deverão ser recicláveis a partir de 2030 e terão que ser recicladas de forma efetiva até 2035, a fim de estimular uma economia circular. Antes de entrar em vigor, esse acordo deve ser oficializado formalmente pelos 27 países do bloco e pelo Parlamento Europeu em plenário. Ficam proibidas as embalagens plásticas de uso único, como as miniaturas de shampoo em hotéis, pequenas doses de molhos, filmes de proteção de malas em aeroportos e bandejas de frutas e legumes, dentre outros. Entretanto, após fortes debates impulsionados pelo setor de grandes redes de fast food e pelas indústrias de papel, os recipientes de papel e papelão continuarão autorizados. Médicos britânicos admitem ter amputado os membros de 6 pessoas por engano. Segundo o levantamento divulgado hoje, eles serão ouvidos sobre o que realmente aconteceu. Não foi informado quais membros os pacientes perderam no período de 3 anos em vários hospitais de Londres. Há ainda denúncias de outros locais em que pacientes sofreram negligência médica. O exército ucraniano anunciou nesta terça-feira que suas tropas destruíram um navio patrulha de guerra russo, avaliado em 320 milhões de reais no Mar Negro, perto da costa da Crimeia. A Marinha da Ucrânia afirmou ser responsável por destruir o mais moderno dos navios patrulha russos, chamado de Sergei Kutov, através de drones marítimos. De acordo com a Força Naval, o ataque aconteceu em água do território da Ucrânia, perto do Estreito de Kerch. Esse mesmo navio patrulha russo já havia sido gravemente danificado em setembro do ano passado em outro ataque de Kiev. A notícia do abatimento do navio foi comemorada com entusiasmo pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que classificou a ação uma prova do que a Ucrânia é capaz de fazer. Nesta terça-feira, o Serviço de Inteligência da Ucrânia divulgou um vídeo em preto e branco que supostamente mostra o momento do ataque. As imagens mostram um drone naval se aproximando do Sergei Kutov, de 94 metros de comprimento, e depois uma explosão que provoca um grande clarão e lança destroços no ar. Até o momento, o Ministério da Defesa russo não fez comentários oficiais sobre o ataque, mas blogueiros militares de países próximos às Forças Armadas confirmaram o incidente. Durante os mais de 2 anos de guerra, as forças de Kiev conseguiram provocar o recuo da poderosa frota russa no Mar Negro com mísseis e drones navais e reabriram um corredor marítimo para exportar as suas vastas reservas de cereais.
De acordo com o exército ucraniano, em fevereiro, cerca de um terço dos navios militares russos na área estavam inoperáveis. O Serviço de Inteligência Militar também executou nesta terça-feira um ataque com drones contra um depósito de petróleo no distrito de Gubikin, na região fronteiriça. O ataque não é uma novidade, já que nas últimas semanas foram registrados vários ataques neste estilo contra infraestruturas petrolíferas em território russo. A Marinha da Bolívia é maior que a brasileira. A notícia é interessante por causa de um detalhe muito importante. Nossos vizinhos não têm acesso ao mar. Há mais de 140 anos, a Bolívia se uniu ao Paraguai para enfrentar o Chile na Guerra do Pacífico. Perdeu a região que era banhada pelo mar. Mesmo assim, manteve a Marinha atuante apenas para vigiar rios com a 19ª maior frota do mundo, que tem 173 navios. E o Brasil, com quase 7.500 quilômetros de litoral, tem apenas 134 navios. E a resposta para o motivo de a Marinha Boliviana permanecer ativa, com custos para o Estado, é a esperança. Os presidentes falam que um dia terão de volta a região de Antofagasta, através do diálogo. Os dois países até assinaram um tratado de amizade no começo do século, mas ficou nisso. Enquanto não muda nada, os bolivianos fazem desfiles todo dia 23 de março para comemorar o Dia da Marinha e continuam cercados pelo Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Peru. Um dos dias mais decisivos antes das eleições dos Estados Unidos aconteceu hoje, a chamada Super Terça. Uma data que deverá mostrar quais nomes brigarão pela presidência norte-americana. Super Terça. Assim foi chamado o dia de hoje, um dos mais importantes do período pré-eleitoral americano. O nome é bem mais fácil de entender do que parece. Ele ganhou esse apelido por conta da quantidade de estados que votam ao mesmo tempo em candidatos à presidência dos Estados Unidos. Foram 15 estados além de um território. Na história, a data costuma ser decisiva para ambos os partidos, tanto republicano quanto democrata. Mas diferente de outras edições que foram muito mais acirradas, neste ano, mesmo com diversos problemas, as candidaturas já estão praticamente definidas. Estar ficando mais velho e esquecendo de algumas coisas não está afetando o desempenho de Joe Biden. E nem mesmo os processos judiciais que Donald Trump enfrenta na justiça foram capazes de tirar o seu favoritismo. Diferente do Brasil, nos Estados Unidos todo esse processo é necessário. Ele é chamado de primárias. Os estados realizam uma eleição para que os representantes de cada partido possam votar em quem desejam como candidato. Aquele que tiver o maior número de votos se torna o candidato da sigla. E de todos os dias, hoje foi o mais importante, até porque mais de um terço dos delegados foram votar. Ou seja, 70% dos votos necessários para uma vitória estavam em jogo. Mas apesar da contagem estabelecer um favorito, nem Trump nem Biden conseguirão a nomeação nesta super terça. Pelos cálculos, a candidatura só será confirmada apenas nas próximas semanas. E ainda hoje, cientistas desenvolvem órgãos com células de um feto ainda no útero que servem para a prevenção de doenças. E também, o faro dos cães consegue acertar 90% das vezes que uma pessoa vai desenvolver mal de Parkinson. Uma ONG lançou um satélite para monitorar as emissões de metano, um dos principais gases do efeito estufa. O objetivo da organização é de proteger o clima e acelerar as reduções de gases poluentes. O satélite foi lançado da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, nos Estados Unidos, e foi projetado pelo Fundo de Defesa Ambiental, em conjunto com um consórcio de universidades e empresas aeroespaciais, incluindo a Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade de Harvard e o Observatório Astrofísico Smithsonian e a Agência Espacial da Nova Zelândia. Segundo a organização por trás do projeto, os dados do satélite permitirão que empresas e reguladores rastreiem
as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, permitirá o acesso gratuito dos dados a cidadãos, governos, investidores e importadores. O metano é um dos principais gases de efeito estufa, sendo o mais poluente depois do dióxido de carbono, conhecido como CO2. A produção de petróleo, gás e carvão estão entre as maiores fontes de emissões de metano por parte dos humanos. O gás também pode ser emitido por animais, através do esterco e liberação gastroentéricas. Durante a cúpula da COP26, mais de 100 países, incluindo o Brasil, se comprometeram a reduzir significativamente as emissões de metano em 30% até 2030, em um acordo denominado Compromisso Global de Metano. O satélite medirá mudanças nas concentrações de metano com altas sensibilidades, podendo identificar níveis pequenos de emissão do gás em um amplo campo de visão com alta resolução. Isso permite que o METSAT veja o quadro completo das emissões de metano, além de identificar fontes e taxas de emissão de metano para uma determinada região. O satélite também torna possível comparar as taxas de vazamento de emissões nas principais regiões produtoras de petróleo e gás em todo o mundo. O objetivo é ajudar a garantir que metas de empresas e políticas nacionais para a redução da emissão de gás metano sejam cumpridas. Os dados interativos de emissões estarão disponíveis para qualquer pessoa diretamente no site da ONG e no Google Earth Engine, uma plataforma de dados geoespaciais de primeira linha usada por mais de 100 mil especialistas e analistas. Um peixe pacu nativo da Amazônia foi encontrado em um lago no interior da Irlanda no último final de semana. A descoberta intrigou os cientistas, que até agora buscam explicações para saber como o peixe foi parar lá. A Irlanda é um dos principais destinos procurados pelos brasileiros para realizar um intercâmbio e aprimorar o inglês. Ao andar pelas ruas da capital Dublin, por exemplo, é possível encontrar vários brasileiros que vivem no país. Todos chegam até lá de avião, isso é fato. Mas um outro nativo brasileiro colocou um verdadeiro ponto de interrogação na cabeça dos cientistas irlandeses. Trata-se do peixe pacu, de aproximadamente 2 quilos. Ainda não existem explicações sobre como o peixe nativo da Amazônia chegou até o outro continente. O responsável por achar o peixe foi o empresário Steve Clinch, de 68 anos, um pescador veterano e dono de uma pousada de pesca da região. O homem explicou que o peixe não foi capturado por ele, mas sim encontrado já sem vida às margens do lago Garadaíce, que fica no interior da Irlanda, a 140 quilômetros da capital. O lago é relativamente pequeno, de cerca de 4 quilômetros quadrados, mas é conhecido por sua beleza cênica e atividades recreativas como pesca e passeios de barco. São comuns na região os peixes de água doce de pequeno e médio portes. Um instituto irlandês responsável pela proteção, gestão e conservação dos recursos de água doce e de pesca na Irlanda iniciou uma investigação para saber o que o peixe fazia lá. Até o momento, o instituto apenas afirmou que não existe uma população da espécie na região. Utilizando células de fetos ainda no útero, cientistas foram capazes de recriar rins, intestinos e até mesmo pulmões. Uma descoberta que, além de inovadora, é capaz de auxiliar no diagnóstico de doenças antes mesmo do nascimento. Utilizando tecidos que são menores que a ponta de uma agulha, os cientistas criaram os chamados mini-órgãos. Eles são os primeiros, feitos de células fetais humanas que não causaram qualquer dano ao bebê ou à mãe. As cópias abrem um mar de possibilidades. É possível diagnosticar doenças congênitas, que são identificadas antes do nascimento, e até mesmo estudar os estágios do desenvolvimento humano, que, aliás, são bem difíceis de acessar através de outras técnicas. Até a descoberta, não havia qualquer outra maneira de gerar esses órgãos sem que houvesse um aborto. Mas para chegar nesse resultado não foi nada fácil. O trabalho publicado na revista científica Nature contou com quase 30 cientistas e médicos de diversos países europeus.
Na descoberta, os pesquisadores descobriram que algumas células-tronco se desprenderam do feto. Eles pegaram, cultivaram em laboratório e notaram que cada uma delas começou a se multiplicar e crescer, formando intestinos e pulmões funcionais com até 1 milímetro de diâmetro. Todo esse processo dura cerca de 1 mês. Com a ajuda das réplicas, os cientistas vão conseguir fazer o diagnóstico das doenças que acompanham as crianças antes mesmo de nascer. Assim terão tempo para tratarem dos pequenos antes que acabe se tornando tarde demais. Mas a expectativa é de que as descobertas avancem ainda mais. E um dos resultados mais aguardados é que essa técnica seja capaz de ajudar os pacientes a escolherem o tratamento mais adequado para a sua doença em casos ainda mais graves. Uma solução tecnológica sem cirurgia promete ajudar pessoas que tenham alguma limitação motora através da leitura dos sinais cerebrais para executar comandos em computadores e objetos robóticos. A neurotecnologia desenvolvida pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleles será utilizada ainda neste semestre pelo maior hospital privado da Itália, localizado em Milão. De acordo com Nicoleles, professor emérito da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, sua equipe passou a ampliar consideravelmente o leque de uso de interface entre cérebro e máquina e desenvolveu tratamentos de inspiração na neurociência para paralisia por lesão medular, doença de Parkinson, epilepsia crônica não tratável, derrame e esclerose múltipla. Nicoleles é um pioneiro na área e realizou o primeiro teste bem-sucedido da tecnologia em 2002, em vídeo célebre, na qual macacos jogam o clássico do Atari, Pong, sem usar controles, a partir dos sensores cerebrais. Elon Musk e outras empresas mundo afora apostam em adaptações da tecnologia para usos terapêuticos e com promessas de superar os limites do ser humano a partir de implantes cerebrais. O brasileiro considera o chip de Musk invasivo e uma simulação de ficção científica de segunda, e por isso optou por abordagens com ondas neurais captadas e processadas a partir de uma touca repleta de sensores, sem contar que, sem necessidade de procedimento cirúrgico, o custo cai muito, a segurança é maior e ainda diminui o desafio regulatório junto às autoridades sanitárias. Nicoleles afirmou que esses dispositivos provaram ser tão eficazes quanto ou mais do ponto de vista de melhora funcional do paciente. A parceria entre o Instituto Nicoleles e o Hospital IRCCS San Raffaele envolve tecnologias em desenvolvimento desde a apresentação da primeira prótese controlada pelo cérebro na então Arena Corinthians, em Itaquera, em 2014. E agora, 10 anos depois, o exoesqueleto, chamado de Nosso Fusca, está muito mais compacto e fácil de usar, podendo ser controlado a partir de comandos cerebrais ou de um aplicativo no celular, que funciona também como um intermediário entre o sinal da touca transmitido via Bluetooth e a prótese. Antes de aprender a operar o exoesqueleto, o paciente treina o controle cerebral sobre o movimento em realidade virtual, controlando um avatar, como em um videogame. Agora, o foco do cientista brasileiro é baixar o custo dos tratamentos não invasivos, para, no plano ideal, atender o mais de 1 bilhão de pacientes com disfunções motoras. Com um olfato 10.000 vezes mais sensível que o nosso, os cachorros têm sido grandes aliados para a medicina. Com uma precisão de 90%, eles conseguem farejar casos de Parkinson. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pelo programa Pets for Parkinson's, que consiste no treinamento de cachorros para detectar a doença através do olfato, revelou que os pets conseguem detectar com até 90% de precisão a doença de Parkinson. O programa tem como objetivo acelerar e facilitar o diagnóstico, permitindo que as pessoas possam iniciar o tratamento de forma precoce. No projeto, 23 cães de diferentes raças, idades e origens foram ensinados a distinguir amostras de odor de pacientes com Parkinson e de pessoas sem a doença. O treinamento durou entre 6 a 8 meses, com sessões de 3 a 4 dias por semana.
Para a pesquisa, os especialistas utilizaram camisetas usadas pelos pacientes enquanto dormiam. Passaram cotonetes nas costas e pescoço dos voluntários. Isso porque há certas substâncias exclusivas somente no suor desses pacientes que indicam o desenvolvimento da condição física. Em média, os animais que participaram do estudo atingiram uma precisão de 86%. Alguns conseguiram chegar até 90%. Um cachorro, em média, possui 300 milhões de células olfativas. E se formos comparar com nós humanos, possuímos, em média, 5 milhões dessas células. O olfato dos cachorros vem se tornando uma ferramenta importante para a medicina, por conta da alta capacidade de identificar odores específicos, podendo detectar uma gravidez até mesmo antes da mãe sentir os sinais do bebê. A descoberta sobre essa habilidade dos caninos é promissora para o diagnóstico precoce do tratamento mais eficaz do Parkinson, uma vez que ainda não existe um teste definitivo para a doença. Uma professora de matemática criou um método de ensino para atrair os alunos para a sala de aula. Ela atribuiu empregos fictícios para as crianças e começou até mesmo a cobrar uma espécie de aluguel, para que eles tenham noção sobre finanças. A história vem da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A norte-americana percebeu que só o currículo escolar e as práticas comuns de sala de aula não estavam sendo suficientes para manter os alunos dentro da escola. Foi aí que ela teve uma ideia para motivar as crianças a terem melhor frequência, irem para as aulas e estarem responsáveis pelo seu próprio comportamento. A professora baseou o programa em suas próprias experiências de vida real. O método envolve contas a pagar, tarefas como se fosse um emprego e como se as crianças já fossem adultos. O dinheiro usado foi chamado de Latimore Bucks e quem estampa a nota é a própria professora. Assim, ela repartiu a prática em 3 partes. Um deles é o emprego, para que eles sejam pagos por suas funções. O segundo é qualquer tipo de conta ou multa, para que eles possam ter compromissos com o dinheiro. O terceiro é o sistema de recompensas, para recompensar o bom comportamento. E a professora faz de tudo para que a experiência dos alunos seja o mais realista possível. Por esse motivo, ela até mesmo inflacionou o aluguel de acordo com a taxa de juros oficial do país. Depois de 2 anos com o método, Shelby conseguiu enxergar as diferenças e os alunos já conseguem administrar seu próprio dinheiro. De acordo com a professora, agora ela apenas observa se tudo está nos conformes. E claro, cobra os aluguéis e as multas. Além dos estudantes, a professora também recebeu elogios dos pais, porque seus filhos estão aprendendo algo que nunca aprenderam nesta idade e que pode edificar a vida de todos para um futuro próspero. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.